Repórter Setorial já está de volta. O implante hormonal indicado para tratamento da endometriose e outros problemas femininos tem sido utilizado por muitas mulheres com o objetivo de conquistar um corpo perfeito. É mundialmente conhecido, mas pode causar sérios efeitos colaterais se for aplicado por fins estéticos. Você já ouviu falar em chip da beleza? Chip da beleza, não. Não. E chip da beleza? Também não. Não. É uma substância que coloca debaixo da pele e daí libera hormônios e algumas... Que as famosas usam, sei. O que você acha disso? Se eu tivesse dinheiro, eu colocaria. Precisa desembolsar uma boa quantia para implantar um desses, no mínimo R$4.000. O chip é um tubo fino de silicone de apenas 4 centímetros, com a combinação de vários hormônios feito apenas através de manipulação e recomendação médica, que é implantado na pele. Ele é recomendado há alguns anos por médicos como métodos contraceptivos no tratamento da endometriose ou na reposição hormonal na menopausa. Mulheres que começaram a receber essa substância perceberam que melhoraram muito a pele e emagreceram. Então, o efeito secundário foi feito por uma coisa e apareceu outra benéfica, estética. Correto? Então, isso começou a divulgar, os cientistas pesquisaram e realmente confirmaram que o outro detalhe que produz a substância é exatamente os efeitos estéticos. Mas o uso do chip exclusivamente para adquirir um corpo perfeito, principalmente para emagrecer, pode gerar resultados bem diferentes do que o esperado. O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia contraindicam qualquer reposição hormonal para fins estéticos e alerta para os efeitos colaterais. A queda de cabelo, o aparecimento de acne e o engrossamento da voz são os principais efeitos colaterais. E para quem não faz atividade física nem tem uma alimentação saudável, o chip da beleza, ao invés de ajudar a emagrecer, pode incentivar o ganho de peso com a liberação contínua e diária de hormônios. Mesmo assim, o chip da beleza tem sido muito divulgado para tratamentos estéticos. Mas, na realidade, o implante foi elaborado para tratar problemas femininos e de chip da beleza só tem a fama. Alguns artistas, não só no Brasil, muito mais nos Estados Unidos, divulgaram isso do sucesso. Por quê? Não precisa tomar mais nada, não precisa tomar nenhuma aplicação, porque até então se fazia ou faz via oral ou faz injetável, intramuscular. Agora apareceu o subcutâneo. Então, essa é a forma ideal, é a subcutânea. Apenas a apresentação e a maneira de aplicar que é diferente. Com a divulgação do artista, ele pegou nome e os artistas resolveram chamar de chip, que na realidade não tem chip nenhum, correto? É uma substância, um ingrediente de 1 centímetro, 1,5 centímetro, cilíndrico que você coloca no subcutâneo. Acompanhe agora outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Sem chuva no Vale do Paraíba há um mês, a primavera terá calor e umidade. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o período de chuva, que normalmente começa no mês de outubro, pode demorar para chegar neste ano. O Corpo de Bombeiros está com 20 vagas para guarda-vidas temporários atuarem na temporada de verão 2017 e 2018 nas praias do litoral norte. O processo seletivo acontece no dia 4 de outubro em Caraguatatuba. Interessados precisam ter mais de 18 anos e o ensino fundamental completo, além do atestado médico expedido pelo SUS, Sistema Único de Saúde, 45 dias antes da prova. As inscrições estão ocorrendo presencialmente nas sedes dos bombeiros, na Praia Martim de Sá e na Praia do Travessão, até às 8 horas do dia 4 de outubro, mesma data da avaliação. Fique agora com a previsão do tempo. Vamos à entrevista especial desta edição.
Eu festejo muito quando vejo que as pessoas estão evoluindo um pouco quanto à discriminação e hoje já não estigmatizam tanto aqueles que nascem com essa situação de excepcionalidade, que muitas vezes, antigamente, no tempo que eu era estudante, inclusive, tinha turmas que segregavam, botavam todo mundo junto ali, como se fosse um limbo, né? Então, as pessoas, a turma do AE, alunos especiais, hoje não tem mais isso, está todo mundo junto, numa inclusão saudável, mas ainda existe lá um rançozinho, né? Por isso a gente fica feliz de ver quanto a FEAPaz, a Federação das APAES do Estado de São Paulo, tem avançado, né? E as entidades municipais aí também. Eu estou recebendo a Cristiane de Castro, que é presidente da FEAPaz, que está aqui hoje conosco, né? E dia 21 é o dia da luta contra o preconceito, né? Com relação ao pessoal que tem aí a síndrome de Down. Eu queria que você falasse para a gente se o que eu falei é verdade ou é alguma heresia. Eu acho que está melhorando, ainda não está no ponto que a gente gostaria, mas está melhorando. Verdade. Primeiro, agradecer, né, e dizer que é muito importante a gente tocar nesse tema que é de alta relevância para a sociedade em geral, né? Hoje são, pelo censo de 2010 do IBGE, são 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E o que você disse tem sentido, porque nós temos avançado em relação ao contexto de defesa de direitos, de que a pessoa com deficiência seja visto aí como sujeito no seu exercício de cidadania e não naquele olhar do protecionismo ou mesmo da segregação. Então a gente tem dado alguns passos, mas temos muito ainda a evoluir, viu? As APAES cuidam tão somente da síndrome de Down ou tem outros tipos de deficiências que estão merecendo o amparo, a ajuda, a orientação? As APAES, elas trabalham com deficiência intelectual e múltipla, além do autismo. Então, a deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências, e aí tem a síndrome de Down no caso de ser associada a outras deficiências, o autismo. Então, o retardo nessa condição cognitiva já coloca a pessoa com deficiência como potencial público da APAE. E essa história de incluir a criança especial na mesma turma dos ditos normais, né? Porque normal ninguém é. Essa é a grande realidade. Todo mundo tem lá uma quedinha, mas uns têm mais um pouco que outros. O conceito da normalidade não é algo fechado, porque nem a gente sabe, né? Às vezes, o que é isso, o que é ser normal. Mas a inclusão, ela é necessária, né? A participação e a visão enquanto ser social, mas a gente precisa ter um cuidado, que é aquilo que a gente até comenta. Muitas vezes, com essa visão radical de inclusão, a gente acaba segregando no espaço, né, comum. Então, a inclusão ela tem que ser vista naquele aspecto do artigo 5º, né, com muita dignidade. A pessoa com deficiência ela precisa se beneficiar daqueles espaços. Nós não podemos correr o risco de pensar no conceito de inclusão para a gente colocar mais um número e deixar com que a pessoa com deficiência fique segregada no espaço comum. Então, a gente precisa evoluir nesse aspecto. Eu acho muito interessante porque a lei dá algum tipo de incentivo às pessoas para que sejam incluídas nas empresas, né? E certa vez, ainda na Rede Manchete de televisão, eu fiz uma matéria, descobri um setor do Banco do Estado do Rio de Janeiro, olha só, coisa antiga, hein? O Banerj, que tinha umas máquinas barulhentas demais. Ninguém suportava ficar naquele ambiente. Eles colocaram surdos mudos para atuar naquele setor e o desempenho foi fantástico, porque eles não escutavam o barulho, mas já avançavam. Quer dizer, é só uma questão de criatividade, de observação, de sensibilidade, de alocar as pessoas dentro das suas potencialidades. Exatamente. Infelizmente, o Brasil ainda precisa de política afirmativa e a lei de cotas é uma delas. Porque a sociedade não é tão inclusiva, ainda precisa existir uma lei determinando que as cotas sejam cumpridas. Mas o cumprimento delas realmente permite que as pessoas participem, que elas, né, consigam participar do ambiente laboral e o que você fala é extremamente verdadeiro quando diz que cada um deve ser aproveitado dentro das suas potencialidades. Então, todos têm habilidades diferentes, é uma questão de identificação. No meu programa na Rádio Nacional, já estou aposentado de lá, tinha um piano de cauda no estúdio
E foi lá um menino que era portador da síndrome de Down e ele fez um concerto que muita gente que se diz normal não faria, né? Esse garoto, inclusive, passou a ter espaços comerciais na televisão, onde passava ali, né, essa inclusão tão necessária. Bom, essa semana você esteve aqui em Pindamonhangaba para participar de um café da manhã que reuniu as APAES do estado inteiro, né? Isso traz que tipo de vantagem, além do congressamento das entidades? Bom, na verdade, as APAES são, por essência, organizações de defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência. O nosso encontro permite que a gente converse um pouco mais sobre o contexto legal em que estão envolvidas as organizações. Nós temos uma legislação que é relativamente nova, que é bem nova, se a gente falar no universo jurídico, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que é de 2015, em que a gente precisa, Cataldo, tirar a lei do papel e fazer com que ela se torne realidade, né, na vida das pessoas com deficiência. Então, a gente traça algumas metas para que, junto, o movimento apaiano consiga contribuir, continuar contribuindo, porque a gente já contribui aí há mais de 60 anos, para que as pessoas com deficiência alcancem o seu protagonismo, né, tenham autonomia. E aí são várias ações que são desempenhadas para que isso de fato aconteça. Terá sido uma preparação para o dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, mas vou lhe pedir para falar sobre essa pauta na volta da entrevista, tá bom? A Cristiane de Castro é presidente da FEAPAES, Federação das APAES do Estado de São Paulo, está aqui conosco hoje falando sobre a inclusão e a necessária posição de respeito da sociedade às pessoas portadoras de deficiência. Nós voltamos já aqui. Corte pode devolver segunda denúncia contra Temer à Procuradoria-Geral da República. Aguarde um instante, o repórter setorial volta na sequência.